Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 33º domingo do tempo comum. É o último domingo do tempo comum. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo, assim como habitou em Maria, habite no teu coração. Se possível, curta nosso canal, se inscreva, peça a sua oração. Silencie agora, neste momento, para escutar a voz de Deus. Você não está sozinho, Deus está dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus. Sempre que for ler a palavra de Deus, faça como o Santo Inácio nos orienta. Peçamos a Deus uma graça. Que graça você pede neste domingo? Rezemos junto. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje rezaremos em Malaquias, no capítulo 3, versículo de 19 ao 20. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e este dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 97, 98. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Leitura da segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 7 ao 12. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo de 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirai essas coisas, dias virão e que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirem falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e peste em muitos lugares. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos
os poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Este ano está se findando, hoje é o último domingo do tempo comum. Para a semana já iremos celebrar Cristo, Rei do Universo. Então é o ano novo que se aproxima, o ano novo litúrgico. E nessa liturgia Jesus vai todos os anos para Jerusalém. Mas nesse momento de Lucas, que Lucas está narrando a liturgia de hoje, Jesus sabe que será a sua última vez que ele vai para Jerusalém. E quando ele chega lá em Jerusalém, ele começa a contemplar a cidade. Aí Jesus chora. Jerusalém, Jerusalém, porque maltratas os profetas, porque não abres o teu coração, Jerusalém. Jesus, ele olha para o templo, vê a beleza de tudo, lindas flores, lindas ornamentações, preciosas ofertas. Mas a pessoa mais importante que era para eles verem era o próprio Deus, Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, estava presente, mas eles não viam nada. Só viam os adereços que estavam ao seu derredor. Jesus morreu no ano 30. O templo foi destruído nos anos 70. E Lucas escreveu esse evangelho nos anos 80. E ele traz a profecia dita por Jesus. O templo, que para aquele povo era tudo, seria destruído. Salomão construiu aquele templo, na sua época, para guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Tudo que eles queriam era falar com Deus, mas naquele lugar onde foi determinado por Salomão. Lá tinha sinagogas, que é o lugar da pregação da palavra, da Torá. E o templo era o lugar do sacrifício. Ali eles imolavam os animais. E destruir aquele templo seria acabar com a religião de um povo. Na verdade, Jesus queria que aquele povo transformasse o seu coração de pedra num coração de carne, num coração humano. Hoje, a profecia de Malaquias, no capítulo 3, o profeta vai dizer que no dia do Senhor, Deus virá para fazer justiça e o soberbo e o ímpio vão queimar. Só quem temer a Deus verá o sol da justiça. Os maus, os presunçosos, aqueles que humilham, que atacam o seu povo neste mundo, quando chegar diante de Deus, vão murchar como folha seca. É o que fala o salmista hoje no Salmo 97 e 98. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça o Senhor julgará. O que nos interessa é aprendermos a viver e como devemos viver se estamos no caminho errado. São Paulo vai falar hoje na carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vai falar do sentimento do povo de Tessalônica. O povo não queria fazer nada, queria só esperar Jesus chegar. Oxente, e quando espera, trabalha, homem. Aí Paulo diz, como é que vocês vão viver desse jeito, esperando um dia do Senhor, sem trabalhar? Devemos seguir o exemplo dos apóstolos. Nós não podemos ser ociosos, diz Paulo. Quem não quer trabalhar, também não pode comer.
Nós não podemos ficar esperando, parado. Temos que nos exercitar na fé em Jesus Cristo. Mas também temos que nos alimentar fisicamente. E a liturgia desse domingo de Lucas, no capítulo 21, ele fala dessa vida de Jesus, essa dinâmica que acontece no nosso dia a dia. Jesus fala que algumas coisas são exageradas naquele templo. Vós admirais ela, mas a mim que estou aqui, vós não admirais. Mas preste atenção, vai vir pessoas dizendo, sou eu, Messias. Não acredite. Vai acontecer guerra, perseguições, nem se preocupe. Jesus diz, eu estou aqui no meio de vocês. Sou eu, o Filho de Deus. E vocês não me admiram. Será que o nosso desejo e a nossa fé não estão colocadas nos nossos bens materiais? Será que a nossa fé não está colocada na nossa juventude? Será que a nossa fé não está colocada em nós mesmos, na nossa fortaleza? Olha, pessoal, tudo é muito passageiro. O mundo luta para impedir que as coisas passem, mas tudo passará. Jesus, ao invés de responder, diz, o que importa, o que cabe é pedirmos a Deus a sua graça. São Inácio de Loyola diz para cada um de nós, sempre, nos seus estudos espirituais, exercícios espirituais de Santo Inácio, a graça de Deus é o que nos baixa e nada mais. É Ele que nos dá, ela que nos dá força para passarmos pelas tribulações, pela peste da indiferença, pela peste do comodismo que surge no meio do povo. Mas de algum modo a gente já vive isso. Reclamamos muito. Reclamamos porque estamos na igreja, reclamamos porque não vamos para a igreja, reclamamos. Tudo a gente faz uma reclamação. Jesus diz, permaneçam firmes na fé, parem de murmurar. O Senhor, Ele vai nos firmar. Essa certeza, Ele virá. Maranatá, o Senhor virá. Então, pelo batismo de cada um de nós, nós já somos templo do Espírito Santo, edificados por Deus. E quais os terremotos existenciais que temos dentro de nós, Diácono? O terremoto maior que nós temos dentro de nós é o provocado pela tecnologia, um vírus chamado celular, que está afastando as pessoas do convívio fraterno, que está afastando o povo da igreja. Na Europa já se fala numa guerra branca. O que mais cresce na Europa são outros credos, não é o cristianismo. Impressionante, é verdade. Então nós precisamos voltar aos pilares do cristianismo, aos pilares da comunhão cristã, a fração do pão, assíduo nos ensinamentos dos apóstolos, colocando tudo em comunhão e em oração. Amém. Rezemos juntos. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, todo o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que eu tenho e possuo, vós me deste com amor. Todos os dons que me deste, com gratidão vos devolvo. Dispõe deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isto me basta. Nada mais quero pedir. Amém. Que desça você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Bom domingo.